E chamamos, o João para fazer a nossa última palestra sobre o perdão e a não resistência. Muito obrigado. Um abraço aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Serginho. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, pela oportunidade de estarmos reunidos. Nós agradecemos a Jesus por conduzir cada um de nós nesse caminho maravilhoso do conhecimento da obra de Pietro Baldi. Nós agradecemos a diretoria do Céu Campo Grande, agradecemos também ao Instituto Pietro Baldi, que nos colocou aqui entre vocês. E nós agradecemos a cada um de vocês pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Eu gosto muito de conversar com vocês. Se for possível, a gente conversa. Se vocês ficarem tímidos, a gente fica meio sem jeito aqui também. Eu tenho muita dificuldade em falar em público. Eu sou muito tímido. Mas vamos lá. Por o balde a gente faz esses esforços. O livro principal que eu estou usando nesse instante é a Lei de Deus. Aqui está do número 1 ao 24, a obra completa de Pietro Baldi. Tá? Aqui nós vamos ouvir a fala de Pietro Baldi. Nessa idade, mais ou menos. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis. E que se continuarmos violando-as, como costumamos fazer, teremos que sofrer tanto, até acabarmos por compreender que existem leis e que, se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nos coordenarmos dentro delas. Veja que maravilha. Nós, e o pessoal da área de ciências, sabemos que existem leis no mundo físico, no mundo estático. Várias leis de Newton, várias leis, lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Leis no mundo dinâmico das energias, como as 3 leis da termodinâmica, lei de Coulomb, lei de Faraday, lei de Ohm, e por aí vai. E são leis mais precisas as leis do mundo dinâmico. Por que que no mundo moral e no mundo espiritual não haveria de ter leis? E elas existem com exatidão matemática. Aqui está o ponto-chave, na minha opinião, para que a gente tome conhecimento e consciência da mudança, da reforma que nós precisamos fazer. Porque não é possível mais a astúcia. Não é possível mais a força bruta. Nós temos que saber que existem leis no mundo espiritual e elas, quando desobedecidas, caem em nossas cabeças. Mais cedo ou mais tarde, temos que reparar o erro.
está nessa obra, e temos sim que nos coordenarmos dentro das leis, se quisermos fugir da dor e se quisermos ser felizes. Se a gente não se conscientizar disso, que existem leis, essa conversa nossa não precisa nem continuar. Mas eu sei que vocês conhecem isso. Então, nós temos que nos coordenarmos dentro dessas leis. Se continuarmos violando as leis de Deus, desobedecendo as leis de Deus, por exemplo, alguém chega aqui e fala: vou subir nessa mesa e vou pular sentado devagarinho. Não vai conseguir. Vai se esborrachar. Ah, mas eu vou pegar a lei da gravidade de surpresa. Não. As leis de Deus não têm surpresa. Estão sempre atuantes. Também no nível moral, também no nível espiritual. Então a gente não tem como usar de astúcia frente às leis de Deus. E a severidade do castigo, eu vou voltar nessa palavra, a severidade do castigo será proporcional à gravidade da falta. Uma falta pequena, uma severidade no castigo, uma falta maior, uma severidade maior. Assim como é proporcional à consciência que se tem da falta. E Jesus, em outros lugares, ele disse: aquele que não sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que sabia quais eram as vontades de seu Senhor e não as fez, é digno de muitas chibatadas. A palavra castigo não coaduna, não combina com a lei de Deus. Castigo tem que ser substituído aqui, por sofrimento que gera arrependimento, que gera aprendizado. Uns aprendem pelo amor e outros aprendem pela dor. Que exige uma reparação. Fundamentado nisso vai estar toda a nossa conversa hoje. Então lá em cima, em castigo, nós vamos substituir a palavra sofrimento, arrependimento, aprendizado e dor. Então aqui a gente vai observar, complementando, concordando com o que os dois doutores falaram antes de mim, Marquinhos e o Serginho, é lógico e sábio o método do Evangelho. O Evangelho, a Boa Nova do Cristo, de Jesus de Nazaré, é o livro mais inteligente já escrito sobre a face da terra. E depois Jesus vem mostrar e interpretar através da obra de Pietro Baldi. O método do Evangelho não nos estimula contra a causa próxima e aparente, que é o nosso inimigo. O nosso inimigo é uma causa aparente. E o Evangelho não nos estimula a ir contra essa causa aparente. Mas o Evangelho convida-nos a perdoar-lhe, a entregar tudo à justiça de Deus, sem resistência. O Evangelho nos dirige, pelo contrário, à verdadeira causa. Vocês sabem qual é a verdadeira causa? Podem falar, viu? Eu estou achando vocês muito calados. A verdadeira causa não é o nosso inimigo, essa é uma causa aparente. A verdadeira causa são os nossos defeitos e os nossos erros. Se a gente analisar, só erra quem tem defeito, o erro está contido em defeitos. Então vamos analisar só os defeitos. Só que vamos pegar pesado. Não vale defeito leve. Só defeitos principais. Os piores defeitos do ser humano. Desses defeitos que nós vamos ver agora, derivam todos os outros. O ódio, além de nos infelicitar, traz também prejuízos materiais. Ele vai quebrar o computador. Esses defeitos também na falta de fé.
quem não tem fé sofre mais do que todos nós. Ele não enxerga que o sofrimento é passageiro, é pedagógico, é instrutivo. O outro defeito grave é o orgulho. Só para a gente situar bem o que é orgulho, veja esse gato, ele está na frente de um espelho. Eu tampei o espelho. Vou tirar a cortina preta do espelho. É um gato orgulhoso. Ele se sente um leão. O ser humano muitas vezes se sente melhor e maior do que os outros. Até mesmo no meio religioso. Tem aquele que se sente já um Chico Xavier, sem ter passado pelas dificuldades de Chico Xavier. Veja esse outro caso aqui, olha. Ele está num precipício, alguém está estendendo a mão para salvá-lo, ele está com a mão esquerda ocupada. Algo muito importante para ele, que telecompromete a salvação. O que será? O orgulho. Quantas vezes nós estamos tão próximos de sermos felizes nos relacionamentos de amizades, de colegas, e por causa do orgulho nós nos tornamos infelizes. Quantas vezes, quantos relacionamentos amorosos se rompem por causa do orgulho, e depois a criatura pode cantar a música de Naná Caymmi. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora, eu não teria perdido você. E aqui o quarto defeito gravíssimo, o egoísmo. Aqui tem manteiga para as duas, mas cada uma quer para si. A palavra é composta, ego, eu, ismo, gostar de. Gostar muito de eu. Tudo para eu. E o que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Então as causas verdadeiras das nossas infelicidades estão aqui, nos defeitos. E aqui, na obra de Ubaldi, é o antissistema. Na obra de Kardec, mundos primitivos. Claro que, das luzes, simbolizado aqui, e as trevas, aumenta sempre a maldade, das luzes às trevas. Aumenta também a imperfeição. Consequentemente, aumenta a infelicidade. Temos que anular essa maldade com bondade, buscar a perfeição como Cristo sugeriu, sede logo perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Consequentemente, teremos felicidade. Ora, como fazer isso? Mostrar os defeitos é fácil. Evolução desses sentimentos, eles foram necessários no passado, os dois amigos explicaram isso, não é? Eles foram úteis, foram fases de evolução que nós passamos, mas agora já não é mais útil, agora é um tropeço. Então, evolução desses sentimentos inferiores, fazemos a evolução moral. Outras pessoas dizem fazer a reforma íntima, fazer a reforma interior, é isso mesmo, é sinônimo. Praticar a boa nova, o Evangelho do Cristo. E, como diz Ubaldi, entregar tudo à justiça de Deus, sem resistência. Perdão e não resistência. Perdão e não resistência. Claro que não se sai da falta de fé de salto, né? Vamos assim até chegar à fé, que é aquela vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Também do orgulho, a gente vai passando aí, até mesmo pela modéstia, para atingir a humildade, essa simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, o Cristo, o governador espiritual do planeta Terra, lavando os pés dos apóstolos, ou quando ele escolhe nascer no ambiente de uma manjedoura. Claro que do egoísmo também não é de salto. O Ubaldi nos mostra as etapas para isso. Passa pela indiferença. Allan Kardec diz, há mais de 150 anos. Mais de 150 anos. A indiferença moral, o mal do século. 2018. Será que mudou? A indiferença moral. A figura por si diz, né? Passa pela piedade. E nós vamos tendo essa piedade,
vai aumentando essa dó, simplificando. E a gente ainda não realiza nada. E vai aumentando essa dó. Vai aumentando essa piedade porque ela é precursora da caridade. É isso mesmo, é normal, é natural. São etapas evolutivas. Até que a gente chega, sim, à caridade. E a caridade, ajudar ao próximo, doar ao próximo, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Ou, como disse Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência, não ser exigente, para com as imperfeições, os defeitos dos outros, com os vícios dos outros, não ser exigente, se puder ajude, perdão das ofensas. Mas quais ofensas? Que é para perdoar? Quantas vezes é para perdoar? Pedro perguntou, né? Será até 7 vezes, Senhor? Não, Pedro. Em verdade vos digo que é 70 vezes 7. É um número bastante grande. Depois que você já perdoou 490 vezes, você já acostumou a perdoar. Nós vamos ver isso. E o que é que tem aqui em cima como virtude máxima, unindo essas 3 virtudes? Fé, humildade e caridade. Ó, o Marquinhos não vale que é café com leite e o Serginho também não. Qual a virtude máxima que tem que unir essas 3? O amor. Exatamente. E aqui em cima está o sistema, na obra de Pietro Baldi, ou os mundos divinos. Quando Kardec descreve os 5 mundos, mundo divinos, ou sistema, onde entraremos em espírito puro. Deixaremos até o perispírito para trás. Porque perispírito é energia. E energia tem o seu ciclo de evolução. Nós sabemos. Quem vive aqui embaixo, ó, como ele é, um tipo João Atilha, assim, meio triste, assim, né? Ele pode até ter momentos de felicidade, mas ele está sempre nessa faixa aqui embaixo, de sentimentos inferiores. Dolorido, sofrido, angustiado aqui, infeliz. Ele tinha que fazer assim, né? Opa! Que isso, gente? Ah, tá. Ele tinha que fazer... deixa quieto. Senão vai ter que passar quadro por quadro. Quando recebemos uma ofensa, esse de azul está recebendo uma ofensa. Não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação. Não é direito nosso. O Baldi deixa claro, eu concordo com ele. Não somos nós que temos esse direito, mas Deus, que é o juiz. Necessariamente, Deus vai julgá-lo e impor sua justiça, exigindo o pagamento da dívida, reconduzindo o transgressor à ordem da lei. Não devemos achar que, com o perdão, a justiça não seja feita. Porque é muito comum isso, aí fora principalmente. As pessoas falam, não, mas se eu não fizer justiça, a justiça não será feita. Se eu perdoar, a justiça não será feita. Não é? A gente ouve muito isso. Mas o Baldi nos ensina a entregar tudo à justiça de Deus, sem resistência. Se um homem mau te ofende, imagina que um homem mau chegou e ofendeu um de nós aqui. Perdoa-lhe. Para que não haja 2 homens maus. Santo Agostinho disse isso. Concordante com o Baldi. Não é isso? Se a gente revida, se a gente reage à ofensa, não é um homem mau mais. São 2 homens maus. E aí, a nossa evolução retrocede. Nós temos que começar de novo. Perdão e não resistência ao mal não quer dizer anulação da justiça. Não! Se a gente perdoa e não resiste ao mal, não é que vai ficar sem justiça, não! Mas é renunciar à vingança, é perdoar a ofensa.
romper, libertar-se, quebrar essas amarras, entregar tudo nas mãos de Deus, para que a lei de Deus assuma a justiça. E a lei de Deus sabe fazer justiça. Ficando cada um de nós isentos e inocentes, seremos protegidos pela lei. Essa parte aqui que é difícil para as pessoas compreenderem, nós vamos demonstrar agora. Não tenho pressa. Me deram 3 horas para falar. Então vai dar tudo certo. Então o importante nas ofensas, nessas situações, é ficar inocente, isento. E seremos sim protegidos pela lei. Veja essa figura, por si só fala. Não é? A moça está protegida, está blindada aqui contra as ofensas e contra os agressores. E, diga-se de passagem, ela está encarnada, ó, cordão de prata aí. A lei de Deus, no capítulo 21 do livro. Quer ver um exemplo de ação da lei de Deus? Na vida de Pietro Baldi. Umberto Mariotti. Tá? Em 1950, disse que Pietro Baldi era o profeta do Espírito. Assim como milhares de pessoas importantes, personalidades, elogiaram Pietro Baldi. Muitos. Mas em 1964, Umberto Mariotti, argentino, espírita, foi contrário ao Baldi sobre o CEPA, Congresso Espírita Pan-Americano, do ano anterior. E o que Pietro Baldi fez? Entregou tudo à justiça de Deus, sem resistência. Da mesma forma que chegavam ofensas a Pietro Baldi, com a serenidade, ele agia também quando chegava os elogios. E os elogios exorbitantes. Ele sempre manteve-se ali, cumprindo, vivendo o Evangelho. Lembramos que ele é um franciscano, não é? Humberto Mariotti, vendo a não resistência, a não reação de Pietro Baldi, Humberto Mariotti veio ao Brasil, veio lá em São Vicente, onde morava Pietro Baldi, e em 1965 visitou Pietro Baldi e reconheceu em Ubaldi um ceareiro do bem. Humberto Mariotti reconheceu em Pietro Baldi um verdadeiro cristão que não reagiu, percebeu que é um homem honesto, imparcial, que não estava querendo fundar uma doutrina nova. Deus me livre disso, ele falava. Isso me daria um atraso de milhares de anos. Não tenho o menor interesse. Prova é verdade que ele não tinha nenhum interesse nisso, que ele entregou uma fortuna na Itália, quando ele morava lá, mais ou menos cerca de 300 milhões de reais, para viver como professor, viver do suor do seu trabalho. Então ele não ia montar uma doutrina nova. Não, nunca teve esse interesse. Aqui, que nós já vimos essa figura juntos, eu quero mostrar para vocês aonde está a criatura que se vinga. No topo da tabela ou na parte inferior? Na parte inferior. A criatura que se vinga, ela tem um sentimento de ódio. E o sentimento é o que nós temos que cuidar. O sentimento vem antes do pensamento. Depois vem as palavras. Depois vem as ações. Quer confirmar? O sentimento vem antes. Ninguém comete um crime se não alimenta um sentimento de ódio. Então, a criatura nesse nível, ela se vinga. Veja, um vinga do outro e o outro vinga do um. E fica num círculo vicioso de não perdoar, mas ser infeliz. Quantos estão no umbral que gostariam de sair de lá? Mas por que não saem? Porque primeiro querem vingar-se do outro. E não é assim que sai. Primeiro você tem que perdoar, para depois sair.
Mais acima, a criatura mais evoluída, ela estaria aqui, ela não se vinga. Olha que legal. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Mas também não perdoa. Tem disso aí fora? Alguém já ouviu isso? A gente já ouviu muito isso. Eu não vou me vingar dele, não. Mas jamais perdoo. E está sentenciando, e jamais serei feliz. Jamais serei feliz. Melhor que isso, o que é? Crescendo aqui, ó. Vingança, não se vinga, mas não perdoa. Mais acima, não se vinga e perdoa. Que legal, né? Ao nível de evolução, se tivesse uns números aqui, ó, de 0, 5, 10, aonde ele já está? Não se vinga e perdoa. Isso demonstra claramente que o perdão traz felicidade. O que é melhor que isso? Para me pôr mais no alto? Também. Um pouco antes. Não se ofende. Isso é uma maravilha. Gente, isso está na obra de Francisco de Assis, A Verdadeira Alegria. Quando ele bate no convento com frio, na chuva, pede para entrar e diz, não te reconheço. E ele não fica ofendido. Anota aí, Frei Leão. Aí está a verdadeira alegria. Para nós, no dia a dia, a gente levanta contente, feliz, às vezes em casa mesmo, ou no local de trabalho, ou na caminhada até o trabalho, alguém joga o que ele tem. Porque é assim, quem tem flores, joga flores. Cada um joga o que tem. Mas tem gente que tem lixo. E eles jogam lixo, na tentativa de nos acertar, de nos ofender. Se a gente entrar nessa jogada, catamos o lixo. Primeira atitude, primeira consequência, aliás. Ficamos fedorentos, infelizes. E se a gente for catando o lixo de cada um que jogar, que oferecer o que eles têm, no final do dia nós estaremos sobrecarregados e muito fedorento. Então o lixo é dele. A gente tem que exercitar isso em benefício próprio. O lixo é dele. Ele está jogando o que ele tem. Se ele tivesse flores, ele jogaria flores. Me arruma $1 milhão. Agora. Vocês vão dizer, eu não tenho. Ainda que você tivesse a boa vontade de correr esse risco, de me emprestar, por exemplo, você não tem. Como é que a gente vai exigir daquele um tratamento bom, carinhoso, educado, se ele ainda não tem? Ele ainda não tem. Não tem. Não tem. Ele tem lixo. E ele joga o lixo. Mais alto que isso, alguém já falou aí? Ama os inimigos. Porque aqui, ó, ele não se ofende. Mas ele não ama. E a proposta de Jesus de Nazaré? Amai os inimigos. Fazei o bem àqueles que vos ofendem. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. O final da frase é mais fácil de fazer. Orar por eles, depois fazer o bem a eles, para depois, no exercício crescente, amar. Amar. Mas veja, quando a gente fala do perdão e da não resistência, nós sempre colocamos-nos como nós sendo a vítima. E nós dissemos que temos que entregar para que a justiça de Deus se cumpra. Mas espera aí, será que será que nas reencarnações anteriores nós não erramos? Nós não ofendemos? Então aí vale a justiça. A justiça humana é diferente. Quando a gente ouve pessoas falando, eu quero justiça, na verdade, o que eles querem? Vingança. Punição. Inclusive fala, esse criminoso tinha que ir para a pena de morte.
tinha que morrer devagarinho. Aí descreve aquelas coisas, né? Então a justiça humana é vingativa, castigativa. A justiça humana, mesmo nas penitenciárias, ainda é punitiva. Não reeduca. Muitas vezes forma profissionais mais criminosos. Aí, se a gente errou em reencarnações anteriores, olha que maravilha. A justiça divina, a justiça de Deus, que é educativa. Ah, mas se fosse com o outro, a gente queria coisas assim, mas fomos nós que erramos. Ah, não, então peraí, que bom que existe a justiça divina, né? Ela é misericordiosa. Eu posso agora contar com a misericórdia de Deus. Se eu me empenhar na caridade, na humildade, na ajuda ao próximo, eu vou conseguir ganhar, evitar tantas dores, tantos sofrimentos. E isso nos faz entender quando Simão Pedro diz: o amor cobre, neutraliza uma multidão de pecados. É isso. Então a justiça divina, ela é educativa, ela é restaurativa, porque Deus é Pai. E nós, pais e mães imperfeitos que somos, damos sempre oportunidades novas para os nossos filhos, para que eles se regenerem, para salvá-los. E Deus é Pai amoroso. E é isso que Ele faz conosco. Que bom que existe a justiça divina. Que bom que ela é misericordiosa. E aí a gente lembra Jesus que disse assim, está lá no Evangelho também: reconciliar-se com seus adversários. Jesus disse assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estiverdes a caminho com ele, para que não suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Ó, vocês não vão embora não, que isso aqui é bonitinho, tá? Espera mais um pouquinho. Reconciliai-vos, reatai-vos, religai-vos, o mais cedo possível. O mais cedo possível. Agora. Inclusive, se tem alguém aqui que eu ofendi, pode vir aqui na frente que eu vou pedir perdão e dar-lhe um abraço. Olha o risco que eu estou correndo. A minha esposa não vale, tá? A minha esposa é café com leite. Então, reconciliai-vos agora com o vosso adversário. Aqui todo mundo pensa no inimigo externo. É também um inimigo externo. Mas o nosso adversário, ou o adversário, é aquele que nos impede de ser feliz. Não é só o inimigo que nos impede de ser feliz. É muito mais os nossos defeitos. A falta de fé, o orgulho, o egoísmo, o ódio, são adversários nossos. São adversários nossos. Enquanto estiverdes a caminho com ele, se for adversário externo, enquanto estiver reencarnado com ele, ou enquanto estiver desencarnado com ele, para que não vire uma bola de neve e se complique mais, para que não suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz. Quem é o juiz? Eu afirmo para vocês que não é o Sérgio Moro. É um juiz mais severo. A consciência de cada um de nós. E a consciência divina. O juiz. Porque na nossa consciência está escrito a lei de Deus. Então é fácil se obedecermos à lei de Deus. Lá está escrito a conduta, o comportamento que nos leva à felicidade. Então, consciência nossa e consciência universal. E que o juiz, a consciência, quer dizer, para evitar
que vos leve ao ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? O Kimura não vale, porque o Kimura veio direto de Nosso Lar. Centro Espírita Nosso Lar de Guaraçaí. Vocês acharam que era lá da colônia espiritual, né? Pode ser que ele veio também, eu não sei. Ministro da Justiça é aquele que ministra a justiça. Em outras palavras, que administra a justiça. Quem? Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Lei de plantio livre. Semeias o quanto quiseres, aonde quiseres, na proporção que desejares. Mas a colheita é obrigatória. E que sejais mandado à prisão. Onde é a prisão? A reencarnação. A nossa reencarnação é bela. Mas tem reencarnações nas trevas, de choros e ranger de dentes. Isso o Balde está nos ensinando. A amansar a dor, evitar isso, buscar a felicidade. Eu vos digo em verdade, o Cristo disse, eu vos digo em verdade, que não sairás de lá. Da onde? Do ciclo de reencarnações. Reencarna, desencarna. Obsedia porque você está desencarnado e ele está encarnado. Depois inverte. Você encarna e ele vem e te obsedia. Não sairás de lá do ciclo de reencarnação, enquanto não houveres pago até o último ceitil, até a última moeda, até as pequenas e grandes ofensas, até que houveres perdoado. Perdoar sem resistência. Veja que agora eu peguei mais pesado que eles dois. Eles disseram, mas isso aqui, será que a gente faz, não faz? Depois eles falaram no final, não, tem que fazer. Aqui eu já estou dizendo que é o caminho mesmo. Quem faz o bem, o faz a si mesmo. E quem faz o mal, a si mesmo faz. Ele pode até, estão em cima de um lugar muito alto. Ele pode até fazer o mal ao outro, mas quantas vezes ocorre isso no dia a dia? Ainda na viagem comentávamos isso. Que uma pessoa exigindo direitos na herança, exigiu, e o outro lado falou, então peraí, eu tenho umas terras arrendadas para você, e eu tenho o direito de não arrendar mais. Prejudicou o outro, mas foi prejudicado. Esse é o ciclo que o Balde nos recomenda quebrarmos. Mas para quê? Para mostrar para o vizinho que a gente perdoa? Não. Em benefício próprio. Para sermos felizes. Isso é o que importa. Eu vou perguntar aqui, ó. Quem não quiser ser feliz, vamos melhorar a pergunta. Todos aqueles que quiserem ser felizes, mantenham-se como estão. Todo mundo quer ser feliz. E o maravilhoso é que todo mundo aqui participa. Todo mundo participa, olha que bom. Eu estava até preocupado porque ninguém estava participando, ninguém falava nada. Isso é muito gostoso. A gente está aqui na frente, gosta porque vocês estão participando. E eu disse que eu vim para conversar, né? Capítulo 25. Quer um outro exemplo? Que a lei de Deus protege quem se alinha com ela? Quer? Vou mostrar. Exemplo 2 da ação da lei de Deus na vida de Pietro Baldi. Os brasileiros se encantaram com Pietro Baldi. Os espíritas se encantaram com Pietro Baldi. Veio, fez 80 conferências no país, capitais e cidades. Voltou para a Itália com um convite na bagagem. Vir morar no Brasil. Aí ele disse, mas eu já estou velho, com quase 65 anos. Não, mas aqui não vai lhe faltar nada. Não, mas eu estou muito velho, eu vou aposentar. Ah, que bom, vai aposentar como professor. E a gente sabe que o salário de professor é tão alto, né? Então pode aposentar e vem para o Brasil. E ele veio. Deram a chave de um apartamento em São Vicente, litoral paulista. É seu o apartamento, Pietro Baldi. Só que não deram a escritura. Esse apartamento aqui, ó.
na rua Padre Manuel da Nóbrega, edifício Iguaçu. Uma visãozinha na frente aqui, de frente para o mar. Esse apartamento foi entregue para ele como se fosse dele, só que o brasileiro não entregou a escritura. E para Pietro Baldi, uma palavra é uma escritura. A família foi notificada para desocupar esse apartamento. Porque os espíritas que até então abraçaram a Pietro Baldi começaram a entender o 10º volume, Deus e o Universo. O Deus e o Universo foi escrito na Itália mais ou menos em 1950. Até que foi publicado lá, depois vindo para o Brasil e ser feita a tradução, Pietro Baldi já estava morando no Brasil. E os espíritas não compreenderam e não aceitaram a queda. Obrigado. Não aceitaram a queda. E aí, pediram o apartamento de volta. Na justiça. E o que aconteceu? Para onde ele iria? Ainda não tinha Minha Casa Minha Vida, né? Para onde ele iria? Para a rua, né? Com a esposa doente, ele com 65, 68 anos, a filha que o marido abandonou com as 2 netas, Maria Adelaide e Maria Antonieta. Gente, quem não tem fé em Deus desespera. Desespera. Ele recebeu notificação, Amaral esteve lá nesse dia, José Amaral, e cerca de 9, 10 horas da manhã recebeu notificação. Pietro Baldi não se abalou. A família ficou em pânico. Ele foi até Santos, cidade vizinha, tinha que resolver alguma coisa. Repetindo, 10 horas ele recebe a notificação, vai a São Santos, retorna mais ou menos 12 horas para o almoço. Havia chegado um cheque de 900 mil cruzeiros, o suficiente para comprar um apartamento. O valor exato de um apartamento, uma doação vinda de Catanduva, interior do estado de São Paulo. Quando a pessoa se alinha à lei de Deus, a lei de Deus o protege. Então, aquele medo, como as mensagens anteriores mostraram com clareza, mas se eu for cordeiro, eu estou alinhado com a lei de Deus e ela me protege. Esse é o segundo exemplo na vida de Ubaldi. E ele comprou o apartamento. Quando foi passar a escritura, ó a surpresa. Edifício Nova Era. Ele havia recebido uma mensagem em 1953, morando no edifício anterior, que falava exatamente sobre a Nova Era. Não sei se eu tenho ela aqui. Acho que não. Aqui é só para mostrar que ele morou nesse edifício, no último andar, e agora não é de frente para a praia aqui, a praia está perpendicular aí. A mensagem diz assim. Primeiro vai... a mensagem está aqui. Esta mensagem da nova era vos lança nos braços do 3º milênio. Por isso essa mensagem é a mensagem da nova era. Olha o que o Cristo fala para ele. Tendes fé.
Tende certeza, a nova era vos aguarda. Na imensa luta, Cristo é o mais forte. E Ele está convosco e com todos aqueles que creem nele. Gente, você vem de outro país para falar que a língua já era um obstáculo. Para ele que já falava 6 idiomas, né? Vem para cá, até que aprende o português. A sua filha se empenha em buscar recursos. Os amigos espíritas abandonaram. E o que é pior, alguns o perseguiram. Pior ainda. E nessas revelações, nesses ideais que vêm do alto, funciona assim, olha. Esse martírio, vamos por parte. O ideal vem do alto, forma uma linha vertical. Encontra na horizontal a humanidade acomodada. Forma uma cruz. Essa é a cruz de quem traz a lei de Deus. Essa é a cruz, o martírio de quem traz a revelação. E esse filme já passou várias vezes. Com Moisés, com o Cristo, com o Espiritismo, obras queimadas em praça pública e com Pietro Baldi. Inclusive, da própria resistência dos espíritas em abandonar Pietro Baldi. Esse filme já passou. Já era para termos aprendido com esse filme. Por quê? Aqueles que não aceitaram o Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus de Nazaré, não eram ateus, eram os doutores da lei. Aqueles que não aceitaram o Espiritismo, não eram ateus, já eram católicos. Aqueles que não aceitaram a obra de Ubaldi, que em princípio aceitou e depois repudiou, não eram ateus, já eram da revelação anterior. O próprio catolicismo também rejeitou as obras de Ubaldi, né? Colocou no Index Prohibitorium, um livro que lá está escrito os livros que os católicos não deveriam ler. A Grande Síntese, a Sese Mística, foram para lá. E nesse apartamento ele viveu até julho de 1955. Desculpa, dessa data até o seu desencarne, que é 29 de fevereiro de 1972, um ano bissexto. Quem doou? Gente, quem daqui doaria R$1.000 para a gente levar para Pietro Baldi comprar um apartamento? Ah, mas R$1.000 é muito. E um apartamento, quanto custa hoje? 5 milhões, 10 milhões? Não sei. Ó o benfeitor, eu faço questão de mostrar, Benedito Zancaner, Francisco Cândido Xavier e a senhora Romana Zancaner. Ainda tem lá até hoje a Associação Espírita Benedito Zancaner, na cidade de Catanduva, na região ali de Rio Preto. Cristo, com seu exemplo, realizou na prática o método da não resistência. Cristo venceu o mundo. As pessoas aí fora ainda não perceberam isso. Cristo venceu o mundo com a não resistência. Quando eles acharam que Cristo era só um cordeiro frágil, Cristo venceu o mundo, perdoando e entregando tudo à justiça do Pai. Cristo ensinou a perdoar, não só na teoria, como a gente fala aqui na frente, isso é fácil. Cristo ensinou a perdoar em muitas situações, inclusive quando ele estava sendo assassinado na cruz, ele ensina a perdoar. Por isso ele é o nosso modelo e guia, porque ele não falha. Que constitui a condenação mais completa ao sistema humano de ataque e defesa. O método da não resistência, ele é o método contra
esse ataque de defesa que nos perpetua na infelicidade. A luta entre Cristo e o mundo representa a luta entre dois planos de vida e tem uma profunda significação biológica no que respeita ao problema da evolução. Está lá no livro A Lei de Deus, capítulo 20. Sabe por que o Cristo veio até nós? Jesus de Nazaré? Vamos contar assim uma coisinha um pouquinho. Vou dar algumas informações para a gente chegar a essa conclusão. Alguém nos amava. Por algum motivo, nos abandonou. Nós temos poder imenso, mas não temos o poder de violentar consciências. Não podemos alterar, não podemos mexer na liberdade das pessoas. Não podemos mexer no livre-arbítrio de cada um. E essa pessoa, esse ser é Deus, que criou-nos para sermos felizes. A proposta é essa. E por algum motivo deixamos de amá-lo. Por algum motivo não concordamos, não retribuímos ao abraço que ele aguarda por ter nos criado, por ter nos dado a vida eterna. Agora veja o que você faz se fosse nós. Você não pode alterar o livre-arbítrio. Não pode mexer na liberdade da pessoa, mas você quer que ela te ame. Essa é a situação de Deus. Quando nós achamos que estamos buscando Deus, o esforço de Deus é muito maior, com amor infinito, buscando a cada um de nós. Prova é a parábola do bom samaritano. Prova é a parábola do filho pródigo. Aquele senhor que naquela cultura não poderia correr e correu abraçar o filho que volta. Aquele senhor que não poderia fazer os atos que ele fez. Jesus foi descrevendo esse senhor. Abraçou o filho que retornou a casa. Beijou-o repetidas vezes na face. Ele não podia fazer isso naquela cultura. Está mostrando, olha, Deus é assim. Deus perdoa mesmo as nossas ofensas maiores. Ele não se ofende conosco. Deus nos busca com essa intensidade, como está na parábola do filho pródigo. E Jesus, o Cristo, vendo essa dificuldade de Deus na busca dos filhos rebeldes como eu, Jesus toma as dores e vem à terra, sabendo desse desejo enorme do Pai, para nos conduzir ao amor de Deus, que não só beneficia a Deus, porque a sua família estaria reunida e estará reunida, mas beneficia muito, muito a cada um de nós, para sermos felizes, porque o universo foi feito com amor, para o amor, pelo amor. Tudo que tiver contrário ao amor está fadado ao fracasso, à extinção. Tudo que estiver desalinhado com essa lei de amor, que é a lei de Deus, tudo que estiver contrário a isso, que seja criaturas, que sejam instituições econômicas, religiosas, não importa. As que não estiverem alinhadas com a lei de Deus, entrarão em fracasso. Que nós possamos perceber esse apelo de Cristo em satisfazer o amor do Pai, que nós reflitamos mais nessa retribuição, nesse abraço, nesse amor que Deus aguarda de cada um de nós para com Ele. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância e pela concordância. Muita paz.